Olá, professoras e professores, eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento do capítulo 6 do quarto ano, texto 4 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o instrucional, que tem como objetivo orientar o leitor sobre como realizar uma ação, um procedimento, utilizando uma linguagem objetiva e clara. Apresenta uma estrutura específica que é geralmente dividida em duas partes principais, materiais e instruções. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são as EF04MA02, EF04MA03, EF04MA05, EF04MA15. E os descritores do SAEB são os D17 e D19. As habilidades se referem a compreender a ação de adicionar quantidades, identificar os termos da adição e identificar os elementos presentes na tabela. Os descritores se referem a calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais, resolver problemas como números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração, juntar, alteração de um estado inicial, positiva ou negativa, comparação e mais de uma transformação, positiva ou negativa. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. O momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessas atividades, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente alguns jogos de pega-varetas. Esse material será importante para que os alunos possam experienciar na prática o gênero textual instrucional apresentado. É importante que no momento do jogo observem como os alunos se relacionam, a troca de conhecimentos, o respeito, a fala dos colegas, as opiniões divergentes das suas próprias e se conseguem cumprir as regras determinadas. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado, incentive que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para alguns alunos, oportunizando que a maioria da turma participe. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é em duplo. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilhar seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o momento da correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, inicie as atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
A proposta para a realização da atividade prática proposta é em grupos, portanto é importante que durante esse momento os alunos compartilhem e troquem conhecimentos acerca do conteúdo abordado. Observem como eles desenvolverão a atividade e, se julgarem necessário, realizem intervenções. No momento dos grupos demonstrarem como chegaram às respostas, os incentivem a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem os grupos que participarão. A proposta da resolução das questões de 1 a 3 será feita ainda nos grupos, portanto é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem o momento da leitura silenciosa, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Em seguida, realizem a leitura sugerida com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientação para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. A proposta para a resolução das questões 2 e 3 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Após essa atividade, não esqueça de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente 2 caixas de material dourado e 2 ábacos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual eles utilizarão seus conhecimentos para representar soluções de situações e problemas com material concreto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 3 será feita nos grupos, já formados anteriormente. Portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem para observarem como os alunos lidam com essas questões no momento dos grupos, demonstrarem como chegaram às respostas. Os incentivem a se voluntariarem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem os grupos que participarão. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma caixa de material dourado, 3 firipetas de papel e 3 saquinhos plásticos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade na qual eles utilizarão seus conhecimentos para representar soluções de situações e problemas com material concreto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O conteúdo abordado no ícone Quer Saber Mais? Apresenta uma maneira de solucionar uma situação-problema, usando o algoritmo convencional, apresentando os termos da adição e também representado no QVL, quadro, valor e lugar. É importante que antes dos alunos realizarem as questões propostas, tenham experienciado as trocas com os materiais concretos, pois eles contribuem efetivamente para a compreensão das classes e ordens e do próprio algoritmo. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário.
Durante a resolução coletiva das questões 2 e 3, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para o momento revisão. O momento revisando é composto pela atividade Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização da atividade 6, é importante que passeiem pela sala de aula observando o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Durante o momento dos grupos demonstrarem como chegaram às respostas, esclareça que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 4. Até o próximo vídeo.